Relax, É. rapaziada. É mais sobre, eu não sei se o que o Helder vai falar, o que o Donetsk vai falar, mas o que o Helder vai falar é de Donetsk e Lugansk. Não, perfeito. Complementa então comigo. Vamos lá. Só repassando aqui Inclusive, as mó notícias. bonitinho o Putin parado, assim, e o Trump falando, Muito belezinho aqueles dois, não tem como. mandando apertar esse velho careca. É o melhor casal de Yahweh, já falei, que a Yahweh de terceira idade é muito bom. E o Putin? O que aconteceu ali? Na semana passada eu é, expliquei aqui todo esse lance aqui do encontro do Putin e do Trump, que foi uma bagunça, se ia ser, se ia acontecer, se não ia, como ia ser, com que roupa ia, Inclusive, a realização foi uma bagunça. porque, assim, foi uma loucura total. Vocês lembram ali, semana passada, é, a gente teve uma resposta. Foi provavelmente ali o encontro diplomático do ano mais importante, assim, disparado. Acho que todo mundo concorda. E ninguém E. foi ninguém foi peitado, nenhum americano foi peitado dessa vez. Não é, precisou levar lição de moral do Vence. é, agora vamos lá. Vou começar aqui pelo domingo. Então, logo depois ali, que foi anunciado que ocorreu o encontro deles na sexta-feira ali, vou começar aqui. No domingo, dia 10/8 de 2025, a gente tem a notícia de que a Casa Branca estava considerando convidar o Zelensky para o Alasca, onde o Trump ele estava planejando encontrar com Putin na sexta-feira. A notícia vem pela NBC News. E beleza. Aí em seguida vem a notícia. Não. A Casa Branca ela não planeja uma reunião trilateral entre Putin, o Trump e o Zelensky para dar um reverte aí na notícia da NBC News. E o que a Casa Branca falou? A informação foi divulgada ali essa informação, no caso, foi divulgada pela Reuters, citando o representante do governo americano, e afirma-se que o presidente dos Estados Unidos está aberto a uma cúpula trilateral com Putin e Zelensky. Exatamente. Mas, por enquanto, a Casa Branca planeja uma reunião bilateral a pedido de Putin. Então, no fim das contas, a reunião nem parte por conta do Trump, parte por conta do Putin. Essa declaração foi feita em meio à demanda da Ucrânia e da Europa para garantir a Kiev, pelo menos, um assento à mesa das próximas negociações entre Putin e Trump. Essa questão de trazer uma reunião trilateral, né? Aquele Eu negócio acho que a que gente não é o tava momento falando que agora. aquele negócio que a gente tava falando, né? Que o Reino Unido tava falando que os Estados Unidos e a Rússia estavam cometendo bullying com o Zelensky. Bem, aí vem a próxima notícia. Basicamente, o Zelensky quer entrar na cal, pô. É, Mas o que. Falando Ele quer assim, de uma fazer forma perder pra breve, velhinho, mas não o que que falou eu vi disso. disso? é que, Exato. é que o Trump puxa tem uma história, né, velho? Não dá pra entrar ali alguém aí E pra também estragar. deu aquele problema que deu lá do Que não foi Zelensky, eu não casal. sei. Querendo ou não, aquilo lá fica meio marcado. Ficou. Totalmente, eu concordo. Aquele problema da reunião do Zelensky e do Vence, mano, ficou muito marcado, foi E aí horrível. você vê o contraste. Eu quero só deixar claro que o lado que eu tô dessa guerra é o lado do fim dela. Eu tenho ascendência russa que misturou com ucraniana, então assim, foda-se. Desculpa, vocês vão ter que cortar essa parte. Então dane-se, mas eu não tenho nenhum lado pra apoiar, principalmente porque eu não moro lá. Tenho parentes dos dois lados. Não vai ter E eu corte, não vejo se os dois preocupe. lados sofrendo muito. Só que eu acho que assim, a Rússia se saiu melhor nessa negociação. Aí se vocês falarem, mas quem começou. Tá, beleza, mas vamos acabar isso logo, pelo amor de Deus. E qual que foi o acordo que o Putin trouxe pro Trump? Ele quer as regiões de Donetsk e Lugansk em troca de desocupar e finalizar a guerra. Atualmente ele ocupa cerca de 20% da Ucrânia e ele tomar essas regiões, anexar essas regiões, seria bem menos que isso, pelo que eu vi. E eu também vi no Reuters e no DW, no Russia Today,
E no. Eu não sei qual que é o site ucraniano. O CNN da Ucrânia, acho. Mas é É, isso. Ele acabou meio hum, que em aberto, porém, o Trump ainda tem que falar com o lado ucraniano. bem, logo em seguida, ainda que até complementando aí essa questão aí do lado ucraniano que o Jean falou, a fonte ucraniana aqui que eu peguei, ela relata que ela faz uma pergunta se o Trump está deixando o Putin manipulá-lo novamente. E se isso vai levar a um acordo de Munique. O acordo de Munique, para quem não sabe, é o que a gente citou no episódio passado, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, com a questão da Pra quem não tava Tchecoslováquia. vivo. É, com a questão da Tchecoslováquia. Mas bem, vamos lá. Eu vou E basicamente continuar. eles deram a Tchecoslováquia pra, pro Bigode parar com a expansão que ele estava fazendo, porque ele estava basicamente igual o Pac-Man, ele estava comendo tudo na Europa. Falando assim, ó, Bigode, pega essa tal Tchecoslováquia aí e pare. Ele falou, tá bom, eu paro. E ele não É que, parou. é que a treta é que ele queria só. É que ele falou: ah, não, eu só quero os Sudetos. É Aí uma exatamente. a Inglaterra e a França falaram que elas fizeram um acordo sem a Tchecoslováquia. Então a Tchecoslováquia perdeu suas terras sem nem participar do acordo. É por isso que a fonte ucraniana ela se Foi pergunta se não vai ter basicamente uma partilha do negócio. se não vai ter um segundo acordo de Munique. E depois que E a que a Alemanha preocupação, pelo que eu pegou, entendi nessa pergunta, também é de ser um blefe do Vladimir Putin, ele simplesmente ter oficialmente essas regiões e continuar. Só que, exato. vejam, na minha opinião, se Hum, me permite, eu acredito que parte do acordo para acabar isso é que ele fique com essas terras e retire imediatamente as tropas de toda a região que ele está ocupando, que é 20% da Ucrânia. É um quinto da Ucrânia. Então eu acho que assim, ele não vai receber essas regiões se ele não desocupar. o, só comentando aqui o ucraniano aqui falou. A obsessão doentia de Putin em ganhar o Prêmio Nobel da Paz o levou a tomar uma série de decisões precipitadas com o objetivo de encerrar a guerra na Ucrânia. O exemplo mais recente, agendar uma cúpula prematura com o ditador Putin Se no você falou uma Alasca. colonoscopia, É, é uma lição prática de como não conduzir a diplomacia. Trump chegou ao poder prometendo encerrar a guerra na Ucrânia em 24 horas, talvez pensando que Putin impediria a invasão russa como um favor pessoal. Ele primeiro tentou pressionar Zelensky, zombando publicamente do líder durante uma infame reunião no Salão Oval em fevereiro. Há controvérsias, né? É, aí são perspectivas diferentes. isso. Mas depois que Zelensky concordou com uma trégua, Trump começou a entender que Putin era o problema. Em junho, ele começou a expressar seu descontentamento com seu homólogo russo de forma bastante direta. A nova raiva de Trump levou a um comportamento ainda mais imprevisível, ameaçando impor sanções secundárias abrangentes aos países que fazem negócios com a Rússia. Ele primeiro estabeleceu o prazo para o início de setembro e depois adiou para a última sexta-feira. Anunciou sua intenção de impor as tarifas, um adicional de 25% à Índia, um importante parceiro estratégico dos Estados Unidos na Ásia, como punição pela Crítico. compra e refino de petróleo russo. Mas nenhuma ameaça semelhante foi feita à China, principalmente principal concorrente do EUA na Ásia, que compra mais petróleo russo do que a Índia. Aí eu acho que também o ucraniano tá querendo demais, né? Com todo respeito. Porque a China também Você dá a foi, mão, o cara quer o braço. porque a China também foi taxada, né? Mesmo que não seja por essa razão, a China também teve suas taxações. Todo mundo Todo mundo basicamente foi taxado. coisado e foi coisado sem qualquer tipo de fluido lubrificante. Mas é fato, o Brasil e a Índia que estão ali são participantes comerciais foram taxados, talvez ali, né, reclamar da China foi algo curioso ali, que a China deveria ser mais taxada ainda. Mas também acho que é uma guerra paralela essa taxação da China, pessoalmente falando. É, agora vem essa questão, né? No final, nenhuma sanção ampla foi anunciada na sexta-feira, então aquilo que acho que o Ernesto falou, ou não lembro se alguém falou, que tinha sido feita uma sanção à Rússia, não foi feita. Em vez disso, Trump anunciou um tão aguardada reunião com Putin na próxima semana no Alasca, no caso, né, a de sexta-feira agora.
rejeitando suas avaliações recentes mais realistas sobre a traição de Putin. Trump declarou novamente que o presidente Putin, eu acho, quer a paz, apesar dos constantes ataques aéreos e terrestres de Putin contra a Ucrânia. Trump o recompensa com uma cúpula presidencial e não em qualquer outro lugar, mas em solo americano. Mas aparentemente quem deu essa ideia de onde vai ser o lugar vai ser o Putin, né? Ele até deve ter escolhido o Eu Alasca porque consigo já do foi Alasca. território, É já foi porque, território assim, russo, né? desculpe falar, mas isso não é exatamente um palavrão, mas foi uma cagada da Ekaterina, como os meus amigos russos diriam, então é nada mais justo que, sei lá. Bem, o Trump mencionou a possibilidade de algum tipo de troca de território, que era o que o Jesus estava meio que falando, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não está claro quais terras Putin está disposto a ceder à Ucrânia. Se houver, também não há indícios de que a Rússia concordará com quaisquer garantias de segurança que a Ucrânia possa receber dos Estados Unidos ou da Europa em troca da cessão de algum território. A mais recente ação de Putin parece ter como objetivo evitar novas sanções. A Rússia tenta tomar todo o Donbass desde 2014, mas sem sucesso. Embora as forças russas tenham capturado a maior parte de Luhansk, elas foram detidas em Donetsk, onde a Ucrânia possui um forte cinturão de fortalezas, ancorado pela cidade de Kramatorsk, Sloviansk e Druzhkivka. Me corrija aí, Jean, se eu estiver Druzgivska. assassinando aí. É, Druzgivska, qualquer outra? Druzhkivka, Alexevo Druzhkivka Alexevo Druvitsky, eu e acho. Konstantinivka. É, Konstantinivsk, tenho que ler, porque se tem um izinho, muda. Konstantinivka. É, Konstantinivska. Nivka se escreve com. isso. Ah, provavelmente é desse jeito que você falou. O Putin, ucraniano, ele se difere muito do russo, por incrível que pareça. Eles têm uma compreensão mútua de apenas 60%. ô É louco. menos do que a gente tem de compreensão do francês. Hum. Putin está simplesmente tentando alcançar na mesa de negociações o que suas tropas não conseguiram em terra. O cara faz uma mogada aqui. Se o Trump concordar com os termos de Putin, será uma repetição de acordo de Munique de 38. Aí ele explica, né, no qual o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, sem consultar os tchecos, e também a França, né, entregou Desculpa, ao homem do bigodinho. eu ri Hum, pelo patrinômio, é, patrônimo, chama? É, do isso. que é, do Tchecoslováquia, desculpem, gente. Entregou ao homem do bigodinho, a Alemanha, da Segunda Guerra, os Sudetos, uma região fortemente fortificada e defendida da então Tchecoslováquia. Em troca, Chamberlain recebeu apenas promessas vazias de paz para o nosso tempo, que não O que ocorreram. durou por algum tempo, né, O perigo de mas uma aí ele segunda. voltou a fazer tudo. Então, o perigo de uma segunda Munique é um tanto reduzido no caso da Ucrânia. Ou Isso aqui seja, é uma mensagem dos próprios ucranianos, tá? certo. Já que O os que eu entendi Fale. é que esse autor, me perdoe te cortar, quem escreveu essa matéria, basicamente teme uma terceira GM, é isso? É uma segunda aqui, mas ele tá meio que explicando Não, aí uma o que. terceira guerra mundial, Ah, basicamente. sim. Ele. Não sei se ele teme. Não sei. Teria que ler um pouco mais sobre ele. Mas ele Na comenta. verdade, a título Hum, de curiosidade, é Zaporizhia. Eu não sei por Zaporizhzhia. que tem dois G já, mas enfim. E Kherson. Kherson também estão na negociação, a gente falou no outro podcast ali, que é outra treta. Mas bem, o perigo de uma segunda Munique é um tanto reduzido no caso da Ucrânia, já que os ucranianos, ao contrário dos tchecos, dificilmente concordarão com um acordo tão vergonhoso. Ô louco e destrutivo. Caraca, ucranianos! Os ucranianos não entregarão suas terras ao ocupante, disse Zelensky em uma mensagem de vídeo da manhã do sábado. Sua determinação reflete a vontade do seu povo. Ao apressar-se para encontrar Putin no Alasca, um território que crucialmente foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia, Trump corre o risco de se Foi por uma deixar manipular pechincha, bem mais. dizer. Não deveria ter Sim, rolado tão barato, não. é, Engraçado, depois de 2 anos, descobriu que tinha petróleo ali. sim. Trump corre o risco de se deixar manipular mais uma vez pelo astuto ditador russo.
Mas há um caminho melhor. Se Trump realmente quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, deveria anunciar a imposição de inúmeras sanções contra a Rússia, garantir a transferência de ativos russos congelados para Kiev e aumentar drasticamente, caramba, e aumentar drasticamente o fornecimento de armas à Ucrânia. Tais medidas atrairiam a atenção de Putin e talvez criassem as condições para negociação muito mais frutíferas. Em vez disso, Trump está rapidamente desperdiçando a vantagem que conquistou com suas ameaças de sanções e permitindo que Putin continue sua agressão injustificada. Cara, o ucraniano, caraca, cara soltou aqui uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que é de subtrair os ativos russos e enviar para a Ucrânia. Isso para mim é novidade. Nunca tinha visto isso. É curioso. Ó, a primeira notícia que eu vi, que nem, como eu te disse, a única notícia que eu encontrei do lado ucraniano foi do portal do CNN da Ucrânia. Eu não achei nenhum, assim, de algum comentarista político ucraniano. É que é complicado, porque a maioria tá em ucraniano e eles não traduzem, né? Não tem uma parada tão boa. Mas então. E o problema é que eu pesquiso tudo em russo ou em inglês e boto VPN ou em russo ou em Estados Unidos e quando eu tento botar em ucraniano ele buga. Bem, a Rússia não lançou, aí até o momento, né, no domingo 10, a Rússia não lançou nenhum ataque massivo de drones contra a Ucrânia nos últimos 10 dias. Com uma produção estimada de 120, de 190 Geran 2 por Manda dia. pra mim. Deixa eu só mandar aqui pro Janzitos, caso eu tenha falado errado alguma coisa. Vou colocar aqui no canal. Beleza. Corta também meu pai falando É, que o meu bolo de aniversário é bom. é o aniversário dele, viu, rapaziada? Daí os parabéns aí, o Janzitos, Parabéns, nos Sintam-se, comentários. sintam-se bem-vindos aí com o bolo. Fiz bolo demais. Ele está fazendo análises geopolíticas com a gente, falando sobre mistérios do mundo, hein? isso sim Exclusivo. esse é comprometimento com a informação. Isso sim é comprometimento. Vamos lá. Coisa que poucos têm. Obrigado mesmo. É provável que várias centenas de drones estejam sendo acumulados. Isso ocorre após um mês de julho, De extremamente que lado, intenso. desculpa? No lado russo. É, Agora isso, eles pegaram e fizeram engenharia reversa. Eu até tenho uma notícia sobre isso. se quiser compartilhar, aí eu acho que se encaixa no momento. Eu Cacete. tô procurando aqui que eu salvei bastante coisa, mas Enquanto... basicamente Hum, esses drones ucranianos, eles também aprenderam a fazer, isso principalmente lá para 2022, o famoso, é uma sigla, o tipo de drone que antes era o famoso drone kamikaze, não sei se pode falar esse termo, mas é, depois eles começaram a fazer o drone bombardeiro. Acontece que os russos tem um monte de vídeo que você vê de um batalhão assim em terra e o outro fica com um jipinho Lada andando no espaço de terra que eles tiraram o mato assim de trás, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Aí a hora que eles conseguem usar um receptor, um negócio de frequência e eles interceptam a frequência do drone, eles roubam, eles meio que cortam o sinal, botam a antena bloqueadora e fazem o drone cair. Aí eles estavam pegando esse drone e estudando há 18 meses. Mais de 18 tipos, porque aparentemente foi muitas nações deram os seus próprios drones para a Ucrânia. Ô, E eu louco. vou, enquanto você fala dessa notícia, eu tô encontrando aqui. Realmente é isso que eu pensei. Eles estão até pegando, fazendo quase que igual. Bom, igual sempre foi a engenharia russa, né? E botando o nome, o nome russo. Bem, isso ocorre após um mês de julho extremamente intenso, que pode ter esgotado um estoque crítico desses drones. A Rússia também pode estar retendo esses ataques que viraram manchetes em nome de uma reunião entre Trump e Putin. Por outro lado, drones ucranianos sobrevoam a Rússia a 80 horas. Isso foi domingo, só avisando. Beleza. Aí o Ataques. primeiro, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, assim, o nome dele é Robert Fico, não Robert, no caso, mas o sobrenome dele é Fico. Robert Fico, ele comenta sobre a Ucrânia, que a Ucrânia ela vai sofrer com a reunião do Putin e do Trump. Ele até compara
com o que ele chama de como é que é o nome? Um ditado africano que ele escutou. Que é basicamente: quando os elefantes lutam ou se amam, a grama sempre sofre. Esse é o ditado que o Robert Fico. Em outras Ó, você palavras, falou de, você falou Yaoi de de Fico, velho. você Sim. falou de Roberto Fico. Eu só quero É. fazer uma pequena brincadeira linguística aqui. Vão no Google Tradutor, caro público, e botem italiano para português. Escrevam Fico. Fica, na verdade. Fica. Só isso que eu digo. Mas Fico também é possível. E também vou dizer o que desse nome, sendo que o Tito, o grande líder iugoslavo que quando Stalin mandou cerca de 60 assassinos para matar ele, né? Ele mandou simplesmente uma carta para Stalin e falou: caríssimo líder das belas repúblicas socialistas soviéticas, por favor, pare de mandar assassinos, pois estão dando um pouco de trabalho para meus guardas. Se você mandar mais, talvez eu tenha que mandar um meu. E ele nunca mais mandou. E o nome dele era Iosip Broz Tito. Então, me explica esse Bros. Mario Bros. Ora. Mas Ele lembra então, do como é que chama? Gil Bros, uma coisa assim. o Brother, Ele não, né? eu lembro dele. O, o que é curioso aqui do Robert Fico é por conta do Pacto de Visegrado. O que é o Pacto de Visegrado? O Pacto de Visegrado é basicamente as repúblicas mais conservadoras ali do leste europeu que fazem parte da União Europeia, então Polônia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca. Se eu não me engano, são só esses quatro, mas acho que tem outros ali que fazem parte do Pacto de Visegrado. Tem a Lituânia. Eu não sei, pode ser a Lituânia, faz sentido. Mas então, esses países, eles fazem o bloco conservador da União Perdão, Europeia, acho que é a Estônia. só que, Estônia acho que não. Só que eles também, antigamente, faziam parte do bloco anti-russo. Então eles eram meio que a terceira via na Europa. Então você tinha a Como Europa chama esse bloco? Ocidental, que é liberal, e você tem a Europa. Você tem ali Aí. a esfera russa. E você tem o Pacto de Visegrado. Só que, depois da guerra da Ucrânia, o Pacto de Visegrado teve um abalo. Por quê? Primeiramente, o Robert Fico aqui, que ele é o da Eslováquia, ele é um Ó, é social-democrata. Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. Perfeito, são os quatro mesmo. O Robert Fico, que foi eleito ali na Eslováquia, ele é um conhecido apoiador não apoiador direto, mas assim, ele é dito como ele fica mais do lado da esfera russa. Então ele não é daquele parte do Pacto de Visegrado que é contra a Rússia. A Hungria, com o Orbán também é favorável à Rússia, mas por razões econômicas, porque a Hungria tem ligações ali com gás russo, então quando aconteceu essa guerra da Ucrânia, ela ficou meio para trás. Mesmo Ele que tinha o rabo preso, basicamente. isso. Agora, a Polônia, a República Tcheca eu não tenho certeza, mas a Polônia com certeza ali é uma feroz adversária da Rússia, naturalmente, desde sempre. E ela tá vendo o Pacto de Visegrado meio abalado. Por exemplo, o Orbán, que era um antigo aliado ali da Polônia, já estão vendo de ressuscitar ele, de te retirar ele e colocar o Magyar. E provavelmente o Magyar vai ser eleito, pelo que tudo indica, que é um adversário do Orbán. Não sei, aí ele é mais próximo à União Europeia. Fica meio complicado de saber o que o Pacto de Visegrado vai virar. Há quem diga que provavelmente a Ucrânia também ela faz parte de forma não oficial, né, do Pacto de Visegrado. E como o Jean falou, os países bálticos. Não sei se eles fariam parte. A Lituânia, com certeza. A Lituânia é mais próxima do Pacto de Visegrado, mas esse Polônia, com comentário certeza, República Tcheca, a Lituânia, a Eslováquia, a Hungria. A Hungria também me dá um pouco de dúvida. é um Hungria 50-50, é complicado. Como eu citei aqui, eles tem esse problema, né? Porque estourou a guerra da Ucrânia e eles não estavam preparados aí para o Inclusive agora a conflito. Polônia tá muito. Ela tá fazendo um treinamento. Eu fiquei meio um pouco chateado aqui porque eu perdi a notícia, mas a Polônia
começou a treinar 25 mil pessoas a guiar drones. Não sei se é SDV o nome, esses drones bomba. Faz um mês mais ou menos. Bem, a Europa, ela emite declarações conjuntas sobre a Ucrânia, poucos dias antes ali do encontro entre o Putin e o Trump. E a União Europeia ela diz que vai continuar armando Kiev, vai continuar sancionando Moscou, promete garantir a segurança à Ucrânia e o caminho para a paz não pode ser decidido sem a Ucrânia. É um código para eles falarem, coloquem o Zelensky nessa reunião. Aí nisso acontece um evento que vai lembrar muito o que tá ocorrendo aqui no Brasil O cara vai se matar, velho. com o COP30, né? Que é o setor hoteleiro do Alasca, depois do anúncio ali que o Trump e o Putin se encontraram no Alasca, começou a lucrar muito e os preços dispararam. Por Por que exemplo, será? o Hilton Anchorage saltou de $347 para $657 à noite após o anúncio. O Hilton famoso que é o Hilton que tem no mundo todo. O Vindan Garden foi de 499 para 609. E o Hampton Inn Anchorage foi de 352 para 616. Aí nisso a Kallas, que é vice-presidente da Comissão da Europa da União Europeia, que tem origem estoniana e tem ancestrais alemães, que inclusive os ancestrais dela foram enviados ali para os gulags, né, os avós dela, a mãe dela, se eu não me engano até, foi enviado para a Sibéria e depois conseguiu voltar. Ela Não é ordenou, pouca coisa, viu? Só pra dizer. ela ordenou uma reunião de emergência dos ministérios das relações exteriores do bloco na segunda-feira, em resposta à próxima cúpula de Putin e que todo o território temporariamente ocupado pertence à Ucrânia. Então eles vão bater nessa tecla. Beleza. A União Europeia agendou uma reunião de alto nível para amanhã, com a presença obrigatória de todos os ministros das relações exteriores da União Europeia. A reunião acontece antes da cúpula de Trump e Putin, pois a União Europeia acredita que eles devem participar de qualquer acordo. E aí o Vance, que nós estamos citando aqui, diz que não acha que será produtivo que Putin se sente com Zelensky antes do encontro com Trump. O Merz, né, que é o chanceler ali da Alemanha, ele comentou que diz que espera que Zelensky esteja presente na cúpula com Trump e o Putin no Alasca. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN, o Matthew Whitaker, Isso disse daí que num segundo encontro, é isso? não, é no primeiro. Esse é nesse primeiro encontro. Isso daqui aconteceu domingo passado. O Matthew Whitaker, que é o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, disse que é possível que o Zelensky participe da cúpula de Trump e Putin no Alasca. Aí a gente tem uma notícia em seguida que os líderes europeus querem conversar com Trump antes do encontro com Putin, que está marcado para sexta-feira, que já passou agora, né? Beleza. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que Ou qualquer seja, ficaram a acordo. ver navios. Ficaram a ver navios. O vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive, eu só queria comentar, o Vance faz muita coisa, né, para um vice-presidente. Então, Eu Vocês acho que já ele foi muito notaram bem. isso? Ele foi escolhido a dedo ali, porque Tipo, exatamente onde o Trump não pode estar, ele tá. Com quem não dá pra ele falar, ele fala. cara, eu acho isso muito curioso. O Trump, eu nunca. O Vance, tipo, ele é talvez o vice-presidente que eu mais vi ali nos Mais Estados Unidos ativo, assim, atuar, né? sabe? É mais ativo, com certeza. Mas bem. Porque você vê que tem certos países aí que basicamente tem um ladrão de marmita. E o cara realmente tá fazendo coisa. Bem, o vice-presidente dos Estados Unidos diz que qualquer acordo sobre a Ucrânia deve começar pela atual linha de contato, ao contrário da exigência de Putin, e que é apenas uma questão de tempo antes que uma cúpula trilateral entre Zelensky, Trump e Putin ocorra. O chanceler alemão alertou que a questão do território da Ucrânia não deve ser decidida pela Rússia e pelos Estados O Unidos líder sem da a Alemanha participação da Europa e da o líder Ucrânia. da Alemanha é chanceler. É chanceler. Minha nossa, eu assustei um pouco a hora que você falou, mas eu não sabia que era essa denominação. Eu acho chanceler um termo bem maneiro, sendo honesto. Mas me remete a uma coisinha, sabe?
Entendo. Merz enfatizou que não pode haver paz que recompense os ganhos territoriais da Rússia ou incentive novos avanços. Ele acrescentou que o encontro entre o presidente americano Trump e o presidente russo Putin no Alasca não deve terminar sem resultados significativos. De qualquer forma, não podemos aceitar que as questões territoriais sejam discutidas ou mesmo decididas entre a Rússia e os Estados Unidos, sem a participação de europeus e ucranianos. Peraí, ucraniano é europeu, pô. Presumo que o governo americano veja dessa forma também. É tipo uma reunião de pais, assim, que teve que bateram no moleque aí toda a família do moleque quer ir junto. Sim. Que aí o tio, a tia, vai todo mundo. E aí Especialmente se for caipira que nem eu, vai todo mundo mesmo. o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, fez uma série de declarações importantes. Ele diz: o Trump está a caminho para a cessação completa do financiamento à Ucrânia e quer alcançar uma solução pacífica para esta questão. Os Ainda não americanos ocorreu a estão, sessão completa? os americanos estão cansados de gastar seus impostos com isso. Eu não sei. Vamos continuar lendo que se eu não me engano, ele não cortou. Isso aqui é fala do Vance. Os Estados Unidos buscam um acordo na Ucrânia, levando em consideração a atual linha de contato. As negociações entre Putin e Trump representam um avanço significativo para a diplomacia americana. Donald Trump não garante sucesso nas negociações com a Ucrânia, mas considera necessário dar-lhe uma chance. Os Estados É o Unidos que eu digo. estão coordenando a data e a hora em que Putin e Zelensky poderão se encontrar para a conversa. Beleza. Melhor. Lembra que eu falei que, putz, tem que se encontrar todo mundo, não sei o quê? A Espanha foi um dos países excluídos do documento de apoio europeu à Ucrânia, assinado Não, pela von der Leyen. Eles excluíram a Espanha, não chamaram pra assinar o contrato, assinar o negócio. não vou adivinhar. A Mas, Espanha tá um pouco cabreira com isso. não, pior que não. Eu acho que faz. Eu vou ser honesto. Algumas pessoas viram isso como um sinal ruim, porque a Espanha, ela, putz, é meio anti-União Europeia, porque ela tem umas treta com a França e tudo mais. Mas eu acho que foi uma boa jogada porque tem muita gente do leste europeu em Portugal e Espanha. Pode Muita repetir o gente. final? Em Portugal e Espanha tem muito ucraniano e russo, velho. Muito ucraniano e Tem, russo. tem mesmo. Até mais às vezes que brasileiro. Ucrânio, russo e romeno. Muito imigrante. A imigração russa e ucraniana aqui foi em três momentos, basicamente. Foi na época imperial, século XX. Foi em 1905 e em 1900 não, sim, quatro, na verdade, 1905, 1917 e na época da Segunda Guerra. O... Só que, tipo, são imigrantes recentes, né? Eu lembro até de uma amiga portuguesa ali que eu tinha e o pai dela namorava uma ucraniana. Ah, É isso é ucraniana ou russa? imigração atual, então. Isso, imigração atual. É por isso que eu Então, acho que eles deixaram eles fora. eles são realmente nascidos. Sim, são ucranianos, russos e vamos focar, né? Os ucranianos e russos nascidos, só que eles vão pra Espanha e Portugal. Eles gostam muito de Espanha e Os, Portugal, esse os países, como é que chama? eslavos não oficiais, né? Eles chamam Portugal de um país da Europa Oriental na Europa Ocidental, o que é um xingamento de certa forma, mas tudo bem. É, É o Galistão. a Espanha é novamente excluída da negociação sobre o futuro da Ucrânia, desta vez pelos seus vizinhos europeus. 5 países da União Europeia, um país extracomunitário e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, emitiram um comunicado neste domingo, novamente, sem a participação de Pedro Sánchez, no qual alertam que um possível plano de paz para a Ucrânia não deve tolerar a violação de fronteiras internacionais pela força. A assinatura de nenhum representante do governo espanhol aparece no final da página, pois foram excluídos desta resolução. Beleza. Eu tenho essa visão pra mim. Eu acho que eles excluíram a Portugal. Portugal eu não sei se excluíram, mas a Espanha por conta disso. Vamos lá. Bloomberg. Líderes europeus estão pedindo ao presidente Donald Trump que converse com eles antes da cúpula planejada com o presidente russo Vladimir Putin, no Alasca, em 15 de agosto.
Líderes da França, Alemanha, Itália, Polônia, Finlândia, Reino Unido e da Comissão Europeia enfatizaram que a paz com a Rússia não deve ser negociada sem a participação da Ucrânia. Eles também insistiram que nenhuma fronteira deve ser alterada à força. O secretário-geral da OTAN, Rutte, alertou que terras ucranianas podem estar na mesa nas negociações com Putin, uma perspectiva que gera alarme entre as capitais europeias. Agora vamos para Fazia tempo, né, povo? Agora vamos para segunda-feira. Segunda-feira, dia 11. No programa Face the Nations da CBS, mais cedo hoje, no caso, mais cedo da segunda-feira, a embaixadora ucraniana dos Estados Unidos, Markarova, disse que toda a Ucrânia espera um cessar-fogo e ótimos resultados da próxima cúpula entre o presidente russo Putin e o presidente americano Trump, no Alasca. Eles também estão esperançosos de que uma nova pressão de Trump sobre a Rússia levará Putin à mesa de negociação. O Wall Street Journal declara que o presidente russo Vladimir Putin teria se oferecido para concordar com o cessar-fogo total, com a condição de que a Ucrânia retirasse suas forças da região oriental de Donetsk, cedendo a área ao controle russo. Autoridades europeias e ucranianas rejeitaram veemente a proposta, apresentada, em vez disso, um contraposto às autoridades americanas antes de uma reunião planejada entre Trump e Putin no Alasca. Então, por que eu acho que Não, agora não. É no outro dia, perdão. Deixa eu continuar. Kirill Dmitriev, enviado de Putin, observa que neocons não sorrirão após a conversa com Trump. O Kirill Dmitriev é aquele russo, é aquele oligarca russo que nasceu na Ucrânia, né? E o Trump ele diz: vou para a Rússia na sexta-feira, vou ver Putin. E o pessoal ficou louco. Nossa, mas ele falou que ia pro Alasca, ele vai pra Rússia, o que tá acontecendo? Mano, o pessoal ficou doido. Mas vamos continuar aqui, vocês vão ver essa história. Bloomberg. Líderes europeus e o presidente ucraniano Zelensky participarão de uma ligação virtual com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, antes do encontro entre o presidente russo Putin e Trump no Alasca, na sexta-feira. A primeira ligação será organizada pela Alemanha e incluirá vários líderes da União Europeia, Ucrânia e autoridades da OTAN. A pauta da reunião será coordenar a crescente pressão sobre a Rússia nas negociações de paz, o status dos territórios anexados na Ucrânia e potenciais garantias de segurança. Após esta ligação, os líderes europeus realizarão uma ligação virtual com Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance. Mais tarde à tarde, a coalizão dos dispostos, esse é o nome, a coalização dos dispostos, se reunirá para analisar novas medidas para apoiar a Ucrânia durante as negociações e no campo de batalha. Beleza. O presidente Trump dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Trump, esclarece que se expressou mal e quis dizer que está negociando com a Rússia e que a reunião ainda está acontecendo no Alasca. Então o Trump só deu um susto no pessoal. Ou será que não? Vamos ver aí. Ele também anunciou que a reunião no Alasca, entre ele e o presidente russo Putin, será apenas uma preliminar. Beleza. Trump, quando é entrevistado, ele diz: vou pedir a Putin que acabe com esta guerra. Putin está vindo para o nosso país e não nós para o país dele. A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky, Putin e eu. Quero marcar uma reunião entre os dois líderes. Acho que meu encontro com Putin será bom, mas pode ser ruim. No fim das contas, vou colocar esses dois em uma sala. Estarei lá ou não estarei. E acho que isso vai se resolver. Vocês vão ser amigos. Vai colocar Amiguinho. aquela blusa ali, né? Eu não pode brigar com o irmão. Se brigar, vai tomar porrada de raquete elétrica pra matar mosquito. Trump diz que sem o fornecimento dos Javelins para a Ucrânia durante seu primeiro mandato, Putin teria chegado a Kiev em 4 horas. O presidente dos Estados Unidos, Trump, está decepcionado com as declarações do presidente ucraniano Zelensky, de que precisa de aprovação constitucional para concordar com a troca de terras com a Rússia. Então, o problema daquilo que o Jean tinha falado de, é só trocar as terras, não sei o quê, é que na Constituição ucraniana não permite. E tem um detalhe,
a Rússia falou a mesma coisa. Ela falou, a Constituição russa também não permite que trocamos terras. E aí complicou, né? Mas peraí, você não invadiu as terras? Como Terras que assim? Que papo é que esse? terras que eles querem, basicamente, a Ucrânia. Ó, a Ucrânia ou a Rússia? Rússia eu sei que é Donetsk e Lugansk, Na verdade, a Rússia, da última vez que teve a companhia com o Ichkov, 2014. ela quer. Não, a mesma aqui da semana passada aí, ela continuou dizendo que quer. Donbas, então é Donetsk Donbass e também. Luhansk. Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. E beleza. É, Ou seja, eles querem basicamente os 4 estados que formam o muro é, e que unem com a Crimeia. isso. E aí, né, Pra voltando aí, vocês visualizarem, gente, pensem basicamente no mapa do estado de São Paulo, seria basicamente tudo que está ao leste. Seria tudo que está ao leste de cima a baixo. perfeito. E aí o Putin comentando sobre o Zelensky. Ele acredita que isso é inconsistente, visto que tem a capacidade constitucional de continuar a guerra. Ele também confirmou que se reunirá com Zelensky após sua reunião com o presidente russo Putin. Então o Trump meio que falou, mano, peidei pra sua Constituição. O que é estranho, né? Porque o americano leva tão a sério a Constituição, mas é só a deles, né? Dele. Todo respeito, né? Ah, mas a deles eles levam. Tipo, o Ah, Texas já teve vários movimentos para tentar se divorciar do. Eu falei errado, se separar do resto dos Estados Unidos e a Constituição ela tem um negócio, ela tem um protocolo que ele é iniciado quando isso acontece e não permite. É impossível. Mas aí na Ucrânia eu não sei, porque está em estado de guerra. Eles já descumpriram várias coisas da Constituição. Por é exemplo, igual. a gente Poxa, está em estado de sítio. Não sei, não é mais estado de sítio, é estado de guerra mesmo. acho que o Trump. E nesse caso, o Zelensky, eles decidiram que ele continuaria sendo presidente mesmo sem eleição vigente. Já é um descumprimento grave, mas isso não estava assegurado que haveria eleição até mesmo em guerra, até onde eu sei. Eu acho que não. Eu teria que ver. Mas assim, eu acho que é aquele negócio mesmo, né? Os Estados Unidos só. Eles devem saber que só os Estados Unidos levam esse negócio de Constituição mais a sério. Os outros países Tá meio certo, que. em guerra entra em outro esquema, mas parece que tem que ter uma permuta temporária, uma coisa assim. Bem, vamos continuar ali. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz: a próxima reunião, após a reunião de Putin com Putin, será com Zelensky, Putin, ou Zelensky, Putin e eu. Estarei lá se precisarem, mas quero ter uma reunião onde os dois líderes se encontrem. Aí o Peter Szijjártó, né, que é aquele primeiro-ministro, aquele vice-primeiro-ministro da Hungria, né? Aquele ministro da Hungria, eu não, Aquele não que lembro fala agora mais o que o que ele é. presidente. Ele tinha acabado de falar com o vice-presidente russo e disse que a Hungria fará de tudo para bloquear os planos de sabotagem de Bruxelas. Bem, o Bruxelas. enviado especial Caramba. do presidente russo, o Kadmintrev, falou sobre o encontro, né? Ele falou que a. É o Dmitrev, né? É o que eu usei aqui o arroba do Twitter dele, né? O Dmitrev, ele falou: a arte da negociação na sexta-feira, 15 de agosto. Cara, ele fez aquela referência ao livro do Trump, que o pessoal fala que é meme. Quer dizer, eu não sei se ele falou tipo de jeito. Eu acho que ele falou de jeito sério, né? Falou: a arte da negociação vai ser feita na sexta-feira. É, beleza. Vamos pra terça-feira agora. Terça-feira. O Ingraham, a Ingraham, né? Ela pergunta pro Hegseth, que é o responsável pelo Pentágono lá do Trump, né? É o chefe do Pentágono do Trump. A Ingraham, ela pergunta: Putin ama Kiev, que é o berço da Igreja Ortodoxa Russa. 3 pontinhos. Você está preocupado com o precedente? E o Hegseth fala: não, porque esta
não é uma guerra criada pelo presidente Trump. Ela ocorre para dizer: quero acabar com esta guerra, falando sobre a reunião. E ele não causou isso. Obama e Biden causaram isso. Eu acho curioso, né, como Obama. eu acho engraçado como o Trump, tipo, o governo dele é sempre assim, falando do presidente anterior. Porque o Biden, porque o Putin. Oh, perdão, porque o Biden, porque o Obama. Antes era o Obama, agora é porque o Biden, porque o Biden, porque o Biden. Ele faz Vamos Vamos lá, é com mais. o que, Obama. é que o primeiro ficou. O Obama ele ficou por 2 mandatos, né? Ficou 2 mandatos, eu acho. Foi 2 mandatos. Mas bem, o telégrafo, né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria indicado que a Ucrânia poderia concordar com um cessar-fogo, permitindo que a Rússia mantesse controle sobre Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia, congelando efetivamente as linhas de frente. Ele enfatizou que qualquer acordo exige um cessar-fogo abrangente e fortes garantias de segurança. Zelensky rejeitou a sugestão do presidente americano Donald Trump de trocar territórios, alertando que recompensar a Ucrânia com terras apenas encorajaria novas agressões. Líderes europeus insistem que as negociações de paz devem incluir a Ucrânia e vir com garantias verificáveis. Antes da cúpula Trump e Putin, as nações europeias estão em estreita coordenação com Zelensky e os Estados Unidos para apresentar uma posição unificada. A opinião pública da Ucrânia continua dividida sobre concessão territoriais, com a Rússia que controla cerca de 20% do país, que foi o que o Jean falou ali no começo. O chefe do Pentágono, que é o Hegseth, ele confirmou novamente que Trump e Putin discutirão trocas de território. Na fase de negociação, pode haver trocas de território. Haverá concessões, ninguém ficará satisfeito, mas se alguém pode fazer isso, é Trump, diz Hegseth. Lembre-se de que ontem o próprio Trump disse que a troca de territórios será uma questão fundamental em sua conversa com Putin sobre a Ucrânia nesta sexta-feira. Então, tipo, a questão do Telegraph, né, que o The Telegraph traz, eu achei curioso, porque, tipo, tem indicativos que o Zelensky seria favorável a fazer isso, mas em seguida o Zelensky ele fala que rejeitou, fica essa confusão, né, que se vai ou não vai. Mas assim, vou ser bem honesto, é o que o Jean tinha falado no começo, né, que, tem que, se fosse, eu acho que só Donbas, né, que é Luhansk Donetsk. e Donetsk, né, se fosse só esses dois, eu acho que era mais fácil aceitar. Só que como a Rússia tá pedindo também Zaporizhzhia e Kherson, que já não tem tanto assim, aí eu já acho complicado, velho. Mas bem, vamos lá. Na terça-feira, ainda por cima, enquanto tudo isso aqui tava acontecendo, a Rússia começou um ataque maciço na Ucrânia. Foi o maior ataque ali já visto. Eles ganharam em um dia o que eles não tinham ganhado em um ano. Isso foi na Inclusive, eu não aguento região. mais ouvir falar foi o maior ataque, porque realmente toda vez tem sido o maior ataque. É, não foi não só o maior ataque, foi também o mais rápido de ganho. Blitzkrieg. Foi um ganho, em um dia eles ganharam o que eles não tinham ganhado em um ano, né? Foi mais pela velocidade, nesse caso. Mas vamos lá. Aí o Orbán, ele diz, né, o primeiro-ministro húngaro, ele diz que a União Europeia deveria realizar uma cúpula com a Rússia semelhante à reunião entre Trump e Putin. É aquele negócio que eu falei, né, do Pacto de Visegrado ali, meio xoxo. E aí vem a questão. De acordo com a Responsible Statecraft, a economia russa está em um momento crítico e Moscou precisa dessas negociações de paz no Alasca, com o governo Trump na sexta-feira para encerrar a guerra na Ucrânia, tanto quanto Kiev. E por que eles falam isso? Eles falaram que com as tarifas do Trump, se o Trump conseguir tarifar os aliados do Putin, que estão em volta do Putin, a Índia, o Brasil, né, a China, isso finalmente vai bater na economia russa. E aí, aquele crescimento que a economia russa estava tendo vai parar. Isso é real? Isso não é? Não sei. Foi a única fonte que eu vi comentar sobre isso. Vamos lá. Autoridades britânicas estão pedindo aos líderes da União Me Europeia pergunto se eu para. desacredito nisso, porque eu acho que no começo
quem lembra quem lembra no começo de todas as sanções, a Rússia começou a ter que se virar com o lado, basicamente com o Oriente ali. E eles conseguiram suprir várias e várias e várias sanções da medida do método russo, né? Basicamente eles faziam o deles, eles meio que substituíram as bandeiras de cartão muito rápido. E não sei, eu acho que vai sim afetar a Rússia se isso acontecer. E no sentido desses países começarem a se mobilizar e pedir, pelo amor de Deus, para parar, porque a Rússia em si não afetaria muito. Pode ser, pode ser. O Jean falou uma coisa muito interessante. Pode não ser nem a É questão. basicamente uma estratégia desculpe a comparação, mas uma Uhum. estratégia de sequestro, assim, do familiar, né? Você não tá afetando, fazendo ele sentir dor, mas tá fazendo em algum familiar seu. Faz sentido. Eu achei interessante isso que o Jean trouxe agora, né? Porque, de fato, talvez. Eu não sei se. Tipo, pra mim faz sentido essa questão econômica do Trump. Mas eu acho que o Jean trouxe o que é mais efetivo. Porque se esses países sentirem, eles naturalmente vão começar a encher o saco da Rússia. E E. eles têm voz ativa com a Rússia. Sim. Realmente, faz sentido o que o Jean falou. Eu acho que. Vamos dizer Tanto assim. é que você Faz pode mais ver, a sentido os gente foi Estados Unidos. muito mais afetado que a Rússia nessa época. Tipo, no começo da Real. guerra. Não, não sei, mas faz sentido. Faz sentido o que você falou. Bem, autoridades britânicas estão pedindo para os líderes da União Europeia calarem a boca e pararem de irritar Donald Trump com Eu seus tô falando faz um comentários, tempo. sobre como a paz na Ucrânia deve ser. O The Telegraph, ele fala: autoridades britânicas incentivaram os líderes da União Europeia a interromperem os comentários recorrentes e inúteis sobre as iminentes negociações de paz entre Trump e Putin. O Zelensky diz: uma conversa entre Putin e Trump pode ser importante para sua trajetória bilateral, mas eles não farão nada em relação à Ucrânia sem nós. Acredito que Trump entenda isso. Putin ligou então para Kim Jong-un, olha, na Coreia do Norte, dias antes ali da cúpula com Trump. Ele compartilhou informações antes das negociações. Os líderes concordaram em manter ali um contato Eu direto. falei que ele ia passar cá um pouquinho logo logo. E o presidente russo aprecia muito o apoio de Pyongyang à libertação da região de Kursk das forças ucranianas. A Casa Branca disse: Trump viajará para Anchorage, eu não sei agora falar Anchorage, eu acho que é isso, no Alasca, para uma reunião bilateral com Putin. Isso foi na terça-feira. Trump e J.D. Vance terão uma reunião virtual na quarta-feira com Zelensky e aliados europeus antes da cúpula de Trump, com Putin na sexta-feira, no Alasca. Então, a Rússia, nessa terça-feira, ele fez assim um ataque maciço ali naquelas regiões aqui com nomes que eu não conseguia ler, né? Normal, normal, meu amigo, normal. Que tipo, aquelas cidades, né, que eu falei, que é Kramatorsk, Entendo, Sloviansk. meu caro público, entenda uma coisa, que Donetsk é a mesma coisa que... como é que você disse, ô Helder? Que ele é transliterado pro português, Donetsk. Ah, E Lugansk também, que é... Puxa vida, eu não sei, mas é mais pro público não confundir. E quando se fala... É do... Não sei, depois da hora que eu lembrar eu falo, desculpa interromper, mas é basicamente Donetsk, Lugansk, o outro seria o Kherson e Kherson Zaporizhia. e Zaporizhia, que na verdade é Zaporizhia e Luhansk, que o pessoal aqui chama de outra forma, inclusive as mídias de notícias chamam assim de outra forma, Sim, e só que é a mesma diferença de fezes e excremento. perfeito. Então, essas cidades fortificadas que eu tinha citado, Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka, Alekseevo Druzhkivka e Konstantinivka, elas então foram as cidades que sofreram esse ataque na terça-feira. Tá quase em Odessa já o negócio. E vamos para quarta-feira agora. Notícias do dia 13.
Autoridades americanas ao Axios. Se a retórica de Trump soa pró-Rússia às vezes, é porque ele acredita que esse tipo de mensagem pública o ajudará a fechar um negócio, um acordo. E eles destacam: Trump ainda está irritado com Putin. E isto é um fato. Então é o famoso arte da negociação, né? Tão famosa arte. Tô Totalmente. afim de ler esse livro, né? Tô afim de ler esse livro, pra ser honesto. Tô curioso. Leia, O, até que vale a pena. o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Moscou considera insignificante as consultas europeias antes da cúpula Trump e Putin. Caraca, velho. Calma lá, velho. Vamos lá. O Axios diz que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está correndo para influenciar a posição do presidente Trump antes da cúpula da União Europeia com a Rússia. Dos Estados Unidos com a Rússia, no Alasca, na sexta-feira, em meio a uma ofensiva russa repentina e ao crescente descontentamento interno. Zelensky participará de uma reunião virtual hoje com Trump e líderes europeus, vista como sua última oportunidade de se opor a potenciais concessões territoriais antes do encontro de Trump com Putin em Anchorage. Autoridades americanas afirmam que o tom aparentemente pró-Rússia do Trump, na verdade, é uma jogada tática. É apenas mais 72 horas, patriota, de Bajulação, porra. negociação. O secretário de Estado, Marco Rubio, que é o ministro das Relações e o ministro das Relações Exteriores russa, que é o Sergei Lavrov, prometeram trabalhar para tornar a cúpula um sucesso. Bem, a Ucrânia, então, ela delineou suas condições para o fim da guerra, que o presidente Volodymyr Zelensky poderá apresentar ao presidente Trump durante a ligação ali que foi na quarta-feira. E aí eles dizem: Kiev exige o pagamento dos russos de 500 bilhões de dólares e 1 trilhão por perdas de guerra, bem como garantias de segurança de que, segundo ela, só podem ser alcançadas por meio da adesão à OTAN e à União Europeia. A Ucrânia rejeita os apelos da Rússia para reduzir seu exército a 900 mil homens ou parar de receber armas aliadas. Kiev também exige que as crianças ucranianas sequestradas sejam devolvidas e que as sanções contra a Rússia permaneçam para restringir sua capacidade de se reagrupar e lançar outra ofensiva. O Zelensky diz que discutiram a situação na linha de frente e disse a Trump que Putin está blefando. Aí teve aí notícias, break news, né? Os Estados Unidos estão trabalhando em encontrar um lugar, né, em um local apropriado para reuniões de Putin, Trump e Zelensky, que vai ser que está prevista para o final da próxima semana. Então, no final da próxima semana, talvez teremos esses três reunidos. Vamos lá, voltando. O Axios diz. Semana que vem, se acontecer, diremos o quê? O Axios diz: o presidente Trump disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e aos líderes europeus na quarta-feira que seus objetivos da cúpula da sexta-feira com Putin são de obter um cessar-fogo e entender melhor um acordo de paz completo. E se é possível, né, obter isso? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que não abriremos mão de nenhuma terra porque essas terras pertencem à Ucrânia. O único vencedor nas negociações com Trump é Putin, que tenta manipular todos com quem interage. Deve haver um cessar-fogo duradouro antes que qualquer coisa relacionada a territórios possa ser discutida. E nossa situação atual no campo de batalha não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Beleza. Agora um repórter perguntando pro Trump na quarta-feira. Há uma nova informação de que os russos invadiram o sistema de computadores que gerenciam documentos no Tribunal Federal dos Estados Unidos. O senhor pode discutir isso com Putin? E o Trump responde: acho que sim, eles invadem. É isso que eles fazem. Eles são bons nisso. O Trump também diz. Definitivamente. O russo nasceu para isso, para hackear sistemas. E outra, você pode ver, se vocês pesquisarem a quantidade na internet de como bajulação está sendo usado nas notícias, tipo, falaram que o Trump conseguiu chavecar, ou aliás, o Putin conseguiu chavecar direitinho o Trump. O pessoal tá falando isso, porque os russos realmente sempre souberam falar o que o outro quer ouvir.
Curioso No isso daí. Huawei, né? Muito bom o Huawei, né? É. É. Isso não é do Brasil, mas não é da Rússia, mas tudo bem. Trump diz que, se a primeira reunião correr bem, gostaria Tá de ter uma valendo. segunda reunião, quase imediatamente, entre Putin, Zelensky e eu, se eles me quiserem lá. Ah, muito lindo, muito lindo. Começou a ficar bonito. O repórter então diz: Você acredita que pode convencer Putin a parar de atacar civis na Ucrânia? O Trump diz: Acho que a resposta é não, porque eu já tive essa conversa com ele. A ligação de Trump com os Eita, líderes europeus. Oi? eita, nós. A ligação de Trump com líderes europeus discutiu possíveis locais para uma reunião entre Zelensky, Trump e Putin após a cúpula do Alasca. Os possíveis locais incluem as cidades da Europa e no Oriente Médio. Tomara que seja o Vaticano. Vamos lá, voltando. Trump quer um segundo encontro entre Putin e Zelensky após o Alasca, né? E quer imediatamente. Eu O Trump quero que e está quero destacando. agora. A ligação telefônica com Zelensky foi muito boa. Dou nota 10, muito amigável, disse Trump. Acrescenta que o objetivo da cúpula com Putin é Também descobrir quem tem Lulu tem medo, né? Acrescenta que o objetivo da cúpula com Putin é descobrir onde estamos e o que estamos fazendo. Ele promete informar os outros países da OTAN e lembra que esta é a guerra de Biden. O Trump adora fazer isso, né? O presidente Trump diz: Eu respeito Vladimir Putin, mas é melhor que ele seja legal comigo. Ou verá o quão durão posso ser. Eu vou falar com a mãe dele. Começou. Meu Deus, começou de novo esse negócio aí Começou os papos de esquisitos. cantadas estranhas. Ó, Ele tem que eu lançar juro pra um vocês, quadro, se né? o Kim Jong-un fosse um pouco mais próximo do Trump, seria um baita de um ciúme ali dos três, pelo amor de Deus. Sim. Não, espera, as coisas ainda vão ficar mais polêmicas, mais picantes. O repórter então pergunta: a Rússia enfrentará alguma consequência se Vladimir Putin não concordar em parar a guerra depois da reunião de vocês na sexta-feira? Trump: sim, eles enfrentarão. Haverá consequências muito severas. A Rússia e os Estados Unidos discutiram a ocupação da Cisjordânia por Israel como modelo para o fim da guerra na Ucrânia, informou o The Times. Ou seja, querem fazer uma faixa de Gaza de dois. Era só o que faltava. Nesse cenário, a Rússia teria o controle militar e econômico da Ucrânia, ocupada, né, a parte não da Ucrânia inteira, só da Ucrânia da parte que eles ocuparam, sob seu próprio governo, imitando o governo de fato de Israel sobre o território palestino. Com um governador, com uma situação econômica que afeta a Rússia, não a Ucrânia, mas ainda seria a Ucrânia, porque a Ucrânia jamais abrirá mão de sua soberania, mas a realidade é que será um território ocupado e o modelo é a Palestina, disse a fonte, ou seja, um péssimo modelo, né, diga-se de passagem. Horroroso. Ofereceram um péssimo modelo, né? Aí vem notícias da quinta-feira. Lavrov, Ushakov, Belousov, Siluanov e Dmitriev juntaram-se à delegação russa na cúpula do Alasca, em que o Kremlin informou. A negociação de Putin e Trump com uma delegação ocorrerá de acordo com a fórmula 5 contra 5. Ou seja, o Trump que gosta de um 3, né? Ele quer um 5 contra 5. Ainda bem que não é contra um, né? E aí veio uma notícia que eu não esperava. Isso aqui eu achei bem legal. O presidente finlandês Alexander Stubb, que é um triatleta e golfista habilidoso, estabeleceu uma improvável relação secreta com Trump após uma partida de golfe no início deste ano. Aproveitando sua afinidade, Stubb tornou-se um canal fundamental para que os líderes europeus e a Ucrânia transmitissem mensagens a Trump. Só um segundo. A Trump, antes de sua cúpula com Putin, valendo-se dos seus laços da Finlândia com a OTAN, da proximidade com a Rússia e de sua própria experiência nos Estados Unidos. Stubb ajudou a impulsionar Trump a adotar posições mais duras em relação a Moscou. Então, ó, temos aí como que eu poderia dizer, um concorrente para o Putin. Mas você quer saber Não qual é o pode jogar pior? mais golpe com ninguém. E o Alexander, meio que parece que esse Alexander Stubb da Finlândia, ele tá liderando
a cúpula ali pra explicar pro Trump, pra ser tipo a ponte, tá ligado? Faz Entre o, sentido, faz sentido. entre o Trump e a União Europeia. Eu acho que ele é só uma figura ali mais jovem que tá chegando ali nesse Aoi de velho, entendeu? Ali, ó, mandei a foto ali no monitorando. Eu acho que ele está Puxa tentando vida. atrapalhar as relações com o Putin ali. Ele está fazendo ciúmes. Só porque eles têm o mesmo hobby. É, Segundo o Trump, nas eleições, no debate, ele falou que ele é muito bom, né? E que o Biden é um lixo. na véspera. Opa, falei. Ele falou nas eleições que o Biden é um lixo, que ele não consegue nem fazer uma tacada X lá, que nenhum de nós sabe o que significa. Caraca. Na véspera, na véspera das nossas propostas da negociação de paz em Istambul, estas tinham claramente o objetivo de interromper as negociações. Antes de todas as negociações, a Ucrânia ataca civis russos. Tensões aumentam antes das negociações de paz entre Trump e Putin, diz a reportagem do Ilya Petrenko ao Reuters, né? Desculpa aí pela tradução, deve ter um erro aqui na tradução. Aí o Trump ele saca que ouviu todos os europeus dispostos que estavam lá na videoconferência sobre a Ucrânia e começaram a ter alguns relatos ali. O pessoal começou a comentar que falcões, o Trump na verdade ele chama de falcões, a Ursula von der Leyen e a Kaja Kallas, que elas nas videoconferências não tiveram direito à palavra. Então o Trump fez um mansplaining ali. O Keir Starmer pediu aos presentes que não irritassem o Trump e o Zelensky permaneceu quieto quase toda a videoconferência. Mas Entrou assim, quieto, tá calado. é, exatamente. O Trump acha que o Putin gostaria de ver um acordo. Ele diz que acho que se eu não fosse o presidente, ele tomaria toda a Ucrânia. O Trump disse, né? O mundo estará de olho em quanto tempo vai durar a negociação entre Trump e Putin. Se a reunião for ruim, ela acaba rápido. Se for uma boa reunião, ela alcança a paz e o futuro em bem próximo. Ok. Aí nisso, naqueles ataques que estavam acontecendo terça-feira, que seguiram terça, quarta, na quinta-feira, as forças ucranianas no setor de Kramatorsk conseguiram manter a região ali de Donetsk e conseguiram recapturar ou capturar ali aquelas regiões que tinham sido perdidas ali pelos russos, algumas delas que tinham sido perdidas pelos russos. Eles conseguiram repelir 56 ataques no setor de Prokhovsk nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades militares na quinta-feira. E eles estão sendo liderados, pelo visto, pelo corpo do Batalhão Azov. E eu digo mais, Ainda? Eles estão de pé ainda? parece que o Batalhão Azov vai vir com política, porque eles estão muito Tá duro pistosos ainda, com o negócio tá de pé ainda. Sim, eles estão muito bravos com Zelensky. E eu não duvido que o comandante lá que eles colocaram no Azov vai tentar carreira política em breve. Provavelmente ele vai substituir o Zelensky. Eu não duvido. Mas vamos lá. Sexta-feira agora, o de grande dia, né? O Putin, ele vai ser recebido com tapete vermelho no Alasca pelo Trump. Foi, né? Foi, né? Putin foi recebido ali com tapete vermelho no Alasca. E Passou aí, aqueles avião lá, os B-16, aqueles avião stealth, sabe? Aquele jato. sim, aquele era o B2A Spirit. É, B2, passou os. Sim, Só pra, passou. sei lá. Sim, foi muito da hora, velho. Com uns 4 F-35 ali, ó. Voando, foi da hora pra Dedéu, velho. Hard moments. Hard moments, total. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar porque eu tava acompanhando hora a hora, né? Mandando igual doido aqui. Deixa eu só pegar, beleza. Quando o Dmitrev ele chegou no Alasca, ele encontrou um urso ali, enquanto eles andavam. Foi engraçado.
Né? Viveu o Putin, né? O russo, o urso, né? Meu Deus, meu Deus. Sinais, sinais. Aí o Zelensky ele comenta nesse mesmo dia. No dia das negociações os russos continuam matando, né? Curioso. E que a guerra continua apesar deles falarem que querem negociações. Aí tem todo o encontro, o avião chega, tem o negócio, o tapete vermelho, vem um pessoal ali bravo ali que se reuniu com as bandeiras ucranianas. Tem essa foto aqui. Eu vou só colocar aqui pro pessoal tá no chat. Essa foto aqui parece muito mais um lugar de festa de aniversário, na minha opinião, do que uma conferência de paz. Aí, putz, Errado não tá. o pessoal chegou, o Putin apertou a mão ali do Trump. O Trump já foi puxando, né, o Putin. Foi falando alguma coisa pra ele. Não Falou não assim, deu nem tempo. eu quero ver, hein? Eu quero ver hoje, hein? Se não resolver isso aí, eu vou resolver com você de noite, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem. E eles ainda Toma, foram no toma mesmo umas ur carro que hoje tem. juntos. Eles foram no mesmo carro, mesma limusine, ó, que bonitinho. Esses dois no mesmo carrinho. Aí quando eles estão lá, né, um repórter pergunta ao Putin se ele vai parar de matar civis, e o Putin ele só faz essa expressão ali com a mão, tipo, "Hã? Hã?" Ele levanta a mão assim, tipo, não sei, Praticamente ele não matou ninguém, né? Mas não sei se eu vou parar. Não sei. Aí tem essa foto maneira pra caramba, né, dos B2A e dos F-35 ali, sobrevoando, da hora pra dedéu. E beleza, aconteceu aí o encontro do Putin com o Trump. O que a gente sabe ali? Ele durou 3 horas, então, né, não foi rapidinho, como comentário, então a gente pode dizer que foi um sucesso. Teve coisa pra conversar. Teve coisa pra dizer pra conversar. E aí também, eu tinha me esquecido, né, nesse mesmo dia, o Putin, perdão, o Trump, ele conversou com o Lukashenko. E ele Que da bebeu conseguiu... óleo. Bielorrússia? O Lukashenko bebeu óleo, do nada, né, Era o que aquilo, Jaime? Era um festival de Era, óleo? era óleo, tipo óleo de cozinha mesmo. Ele só deu uma Honestamente, rolada, uma bicada no óleo. O ele é Lukashenko bebeu bielorrusso, óleo. cara. Eu fiquei bem confuso, eu fui pesquisar o que que era. Cara, o Lukashenko Mas bebeu... eu não consegui entender. Ele bebeu óleo Mas como se fosse água. Ainda então é devolveu. bom, bom. Bom, bom, tipo, ele gostou do óleo ainda. Bom, ele agradou ali. Incrível, né, velho? É que Não, assim, o muito bizarro. Lukashenko ele foi reeleito, né? é, recentemente pela Bielorrússia. E o É, seguinte, Belarus é o caramba, viu? Eu vou continuar falando Bielorrússia porque é muito mais engraçado, porque tem Biela no meio. Bielorrússia sempre elege, né? Curiosamente, o Lukashenko, né? Curioso. É, Não, os caras. democracia, né? Né? É que ele É bebe bom, óleo, né, velho? querido Quem vai público. concorrer com esse cara? Vocês sabiam que o único país ex-soviético que manteve a KGB com o nome KGB é a Bielorrússia? Porque na Rússia continuou igual, era. É, Talvez hoje em dia se chama FSB. Federatskia, não sei o quê. Enfim. É um negócio de. É igual o FBI, mas soviético. Só que na Bielorrússia é KGB. eles usam até o mesmo uniforme ainda. É... Mas então, ele conversou com o Lukashenko ali e conseguiu convencer ele a soltar 16 prisioneiros políticos. Olha aí a arte da negociação. Vai vendo. Earth Acabando. Deal. Art of the Deal, né? Não tem como. O Andrei Belousov, ele classificou como excelente o ministro da Defesa russo, esse encontro. Ahn, Aí teve uma coletiva de imprensa que foi relativamente rápida, né? É, Só teve ali uns comentários ali rápidos. Deixa eu só pegar aqui.
Os comentários sobre isso, né? Isso foi às 7h32 da sexta-feira. Ocorreu muito mais cedo do que pensaram e parece que eles estão fazendo de pouquinho em pouquinho. Trump está supostamente falando ao telefone com líderes europeus neste momento. Então, tipo, era umas 7h32, né? Um pouco antes de começar as negociações. O pessoal não conseguiu se conter. Até eles estavam animados, né? Estavam ansiosos. E aí comentam, né? Sem a devolução das propriedades diplomáticas confiscadas da Rússia nos Estados Unidos, resolver outras questões fica difícil, disse Alexander Zachev, embaixadora do russo nos Estados Unidos, quando questionado sobre as negociações entre Trump e Putin. Moscou preparou documentos para restaurar a comunicação aérea direta com os Estados Unidos. Eles estão sendo discutidos, disse o Alexandre Zachev, embaixador russo nos Estados Unidos, quando questionado sobre as negociações entre Trump e Putin. E aí às 7h55 eles subiram de fato para falar. Eles declaram que a conversa foi em uma atmosfera construtiva. O Putin diz para o Trump: obrigado pelo convite, o que é engraçado porque teoricamente o Putin que se convidou, se autoconvidou para ir pro país dos outros, né? Obrigado pelo convite. Quando desci do avião, disse a Trump: olá, meu vizinho. O Putin ele reitera que as conversas com Trump foram Lá meu produtivas, vizinho é osso. foram construtivas. A Rússia vê o desejo do governo Trump de facilitar a resolução da crise na Ucrânia, disse o Putin. O Putin também diz que Trump diz que se Trump fosse presidente em 2022, não teria acontecido a guerra na Ucrânia. Então o Putin tá Rapaz, também massageando, né, o ego do Trump. Ah, se você tivesse lá, não ia ter guerra na Ucrânia. E o Putin ele fala: em 2022, tentei convencer Biden de que a situação não deveria ser levada a um ponto sem retorno com hostilidades. E disse diretamente na época que isso é um grande erro. Quando o presidente Trump disse que se fosse presidente naquela época não haveria guerra, tenho certeza de que seria verdade. Posso confirmar. E aí o Putin fala também: eu e o presidente Trump construímos um contato muito bom, profissional e confiável. E tenho todos os motivos para acreditar que, seguindo esse caminho, podemos chegar mais cedo e melhor ao final do conflito na Ucrânia. Aí o Trump diz que realmente fizemos um grande progresso hoje. Tive reuniões difíceis com Putin, mas sempre tive um relacionamento fantástico com ele. Na entrevista coletiva, com Putin, Trump relembrou a história sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e disse que nós dois sabíamos que era uma invenção. O Trump então diz: obrigado, Vladimir. Provavelmente o verei novamente em breve. E aí o Putin fala: próxima vez, em Moscou, ele fala em inglês. E o Trump responde: eu consigo imaginar isso acontecendo. Muito É fofinho, muito engraçado fofinho. porque na época que o Zelensky fez a reunião com o Trump, todo mundo falou, nossa, o Zelensky fala bem inglês. É, e agora tá todo mundo falando, nossa, o Putin fala inglês, caralho. Ele falou igual a gente, né? Não, mas dá pra entender o que ele fala até. Sim, sim, foi eu vi ele bonitinho. Claro que sotaquinho russo, o do também. Zelensky é melhor que o dele, mas ele fala muito bem até. Bonitinho, achei bonitinho. Trump. Tá vendo, pessoal? Como tem um país que não precisa de intérprete pra falar inglês. O Trump diz: estamos ansiosos por isso. Estamos ansiosos para negociar. Vamos tentar acabar logo com isso. Realmente fizemos um grande progresso hoje. Sempre tive um relacionamento fantástico com o presidente Putin. E aí tem uma notícia que o jantar ali em conjunto Trump e Putin foi cancelado. E o presidente retornará à Casa Branca imediatamente. Aí, beleza, teve alguns. Eu vou pular aqui alguns comentários aqui do Trump. Recomendo vocês verem ali com vocês mesmo, os ouvintes. E a coletiva de imprensa terminou com Putin e Trump não respondendo nenhuma pergunta dos jornalistas. Os jornalistas escreveram como silencioso, vago e desconcertante, principalmente a CBS News. A Sky News relata que Trump se sentiu humilhado por Putin. Eu não consegui ver isso pessoalmente, eu não sei onde é que eles viram isso. É muita coisa na cabeça. Também Sim. não, viu?
O Washington Post diz que essas negociações deram à Rússia a oportunidade de transmitir sua posição a Trump. Putin, com sua chegada, também adiou a introdução de sanções adicionais dos Estados Unidos à Rússia. O presidente Trump deu uma nota 10 ao encontro com Putin. Também gosta de dar 10 para tudo, né? Com todo respeito. O Financial Times ele destaca que o presidente dos Estados Unidos, Trump, não conseguiu garantir nenhum compromisso com Putin para encerrar a guerra. E aí eles falam aí, eles citam a frase de um oficial ucraniano que, quando comentado o que ele achava que ia ser, ele disse que seria um a nothing burger. Eu entendi isso na época. Aí o Trump para a Fox News, né? Agora cabe realmente a Zelensky fazer o resto. Eles vão marcar uma reunião agora entre Zelensky, Putin e eu. Aí a Fox News pergunta: você disse que havia uma grande questão sobre a qual você e Putin discordavam. Está preparado para tornar isso público? Trump diz: prefiro não. Acho que alguém vai tornar isso público. Eles vão descobrir. Tivemos uma reunião muito boa hoje, mas veremos. É preciso chegar a um acordo. Concordamos em muitos pontos. Quero que as pessoas parem de morrer na Ucrânia. Se conseguirmos acabar com essa guerra, seria muito bom. Tivemos uma reunião muito boa hoje. E agora que muitos pontos foram negociados em nome da Ucrânia, para mim, não há acordo até que haja um acordo. Mas fizemos muito progresso. Ficamos juntos por quase 3 horas. E foi uma reunião muito extensa. Concordamos em muitos pontos. Agora cabe realmente ao presidente Zelensky fazer isso. E se eles quiserem, estarei na próxima reunião. A Fox News continua, né? O entrevistador é o Sean Hannity, tá? Para quem tem interesse aí. Sobre o ponto levantado por Putin. O presidente da Rússia disse que esta guerra não teria acontecido se o senhor fosse presidente. E o Trump fala: eu sei o motivo, a incompetência grosseira. Temos uma fronteira totalmente fechada agora. Temos muitas coisas que estão indo bem agora. A reunião foi muito calorosa entre os dois países, muito importantes. E muito bom quando eles se dão bem. Acho que estamos bem perto de um acordo. Agora, veja, a Ucrânia tem que concordar. Vladimir Putin disse algo. Uma das coisas mais interessantes que ele disse: sua eleição foi fraudada, porque você tem voto por correspondência. Ele disse: voto por correspondência em todas as eleições? Nenhum país tem voto por correspondência. É impossível ter voto por correspondência e ter eleições honestas. E ele me disse isso porque conversamos sobre 2020. Ele disse: vocês venceram aquela eleição por uma margem muito grande. Durante o encontro com o presidente Trump no Alasca, o presidente Vladimir Zelensky levou consigo documentos históricos, incluindo mapas que comprovam a natureza artificial da Ucrânia, e passou por pelo menos 15 minutos explicando isso a Trump, até que um membro da delegação de Trump interveio e perguntou sobre a infraestrutura energética da Ucrânia. Então o Putin tentou convencer essa questão de a Ucrânia nunca existiu, né? Tentou mandar fatos e feitos ali. Tá. Últimas notícias ali de hoje, dia 16. Pelo menos que eu consegui ver. Os líderes europeus também foram convidados para o encontro do Trump e do Zelensky, que vai acontecer pelo visto na segunda-feira. E teve uma carta da Melania para o Putin, por conta desse negócio das crianças ucranianas sequestradas na Rússia. Toda criança guarda os mesmos Inclusive, sonhos foi elogiado silenciosos. pela Ucrânia, se não me engano. Toda a Ucrânia... Opa, peraí que eu confundi tudo, perdão. Toda criança guarda os mesmos sonhos silenciosos no coração, quer tenha nascido por acaso no interior do país ou no magnífico centro da cidade. Ao proteger a inocência dessas crianças, vocês estão fazendo mais do que servir a Rússia. Estão servindo a própria humanidade. Uma ideia tão ousada transcende toda a divisão humana. E você, Sr. Putin, pode concretizar essa visão com um só golpe de caneta, hoje mesmo. Chegou a hora. Diz a carta ao Putin, mas o cara que escreveu aqui, que eu li, né, a transcrição, ele diz a carta ao anão. Sacanagem, né, velho?
Sacanagem que fizeram com o Putin, pô. Ele não é tão pequeno. Mas bem, eu só queria terminar aqui toda essa Em grande bafafá Melania. com uma exclusividade da Arapuca, tá? Isso aqui vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Não é Jequiti. Eu não sei nem se eu deveria estar mostrando isso, tá? Talvez Nossa. isso aqui, mano, dê problema gravíssimo pra Arapuca, mas parece que vazou o cardápio que ia ser servido pro Putin e pro Trump. Olha só. É, velho, e não sei se isso aqui é vazamento aí, né? De alto nível, não sei ali. Pode ser que a gente seja pego pela KGB e pela FBI ao mesmo tempo, mas fica aí, né? Vamos analisar, gente. Ah, mas certeza que foi, né? Você acha que os caras Vamos não lá. foram cafungar cada ingrediente lá pra ver se não tinha nada? Rapaz, vamos ver se eles estão comendo bem, né? Pra ser honesto, se vocês verem, eu mandei aí pra vocês. Não é muita coisa, tá? Tipo, o Lancheon, em honra da Sua Excelência, Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. E começa com uma salada verde, com champanhe, com vinagrete de champanhe, eu acho que é isso. Eu não sei o que é. Não sei se é champanhe mesmo, não sei se é vinagrete. Eu acho que Não sei é. nem se é vinagrete, pra ser honesto. Eu acho que é Hum, alimento mesmo. sim. Então eles começaram com uma saladinha, né? Entrada. Vinagrete de champanhe. Chique. Em seguida um filé mignon com brandy, peppercorn salsa. O que é isso? With brandy peppercorn Boa salsa, alguém pergunta. sabe? Eu Alguém tem algum Sem vou ideia. chute? pôr com pepperoni no meio. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Brandy peppercorn sauce. Ah, acho que eu sei o que é. Calma aí. É molho de pimenta e conhaque. Olha. Pimenta e conhaque, É, olha. conhaque é bem apreciado na Rússia, né? Então, Agora isso aqui eu não sei. Halibut Olímpia. O que é Halibut Olímpia? Halibut eu Olímpia. acho que é um negócio que, se for o que eu tô pensando, como é que escreve? É Halibut com H. Hum, Olímpia. Achei aqui, ó. Pra quem tiver algum interesse, o que é um Halibut Olímpia? eu Pelo visto é uma acredito que comida. seja, como é que chama? É basicamente um tardo, é uma porra, desculpe, é um peixe safado lá onde tem maionese, parmesão e os caras tacam uma farinha de rosca ainda por cima. Eu não sei se é isso. O Olha pessoal, só. isso daí é meio que do Alasca e da Sibéria, se for o que eu tô pensando. Então é um peixe. Peixe branco. Aqui, É ó. isso mesmo que eu falei? Halibut é um peixe branco do Alasca, beleza? É isso aí, o Jeanzito que você falou. Calma, eu quero ver uma receita. Eu não sei o que é um halibut. Eu sou pobre. Sou pobre do terceiro mundo, gente. Aqui, ó. É, é halibut, aí sal e pimenta do reino moído, uma colher de sopa de manteiga, uma cebola picada, meia xícara de vinho branco seco, cobertura de creme de leite. Eita, pô, isso aqui tá me dando fome, velho. Eu vou parar, velho. Tá, então o halibut ali, de comer um peixe, filé mignon com peixe. Foi Mas o servido Halibut Olímpia não era tão chique assim, eu acho, que é soviético. que foi servido. Caraca, soviético? Não, É, porque é ele é tudo da região nessas regiões, né? do Alasca e da, assim, ele tem Da a Sibéria, faz vertente dele sentido. da a vertente russa e a vertente do Alasca, porque ambos faziam isso. Aí Imagina ver foi os primos servido. uma vez por ano, ter que congelar o bagulho, aí os caras atravessam o bagulho de gelo e falam, ô primo, bom? Muito bom. Eles foram servidos com butter rye, deve ser manteiga, batata com gratinada na manteiga, sei lá. Não sei, parece que é isso. E aspargo roasted, eu acho que é frito? Aspargo frito? Aspargo Aspargo é aspargo. não é cozido, ele é, como é que fala? É meio que tem um negócio de água embaixo, é legumes, como é que eles falam? Legumes, sei lá, você deixa o vapor cozinhar. E pra sobremesa um creme brulee. Ah, eu sei o que é isso, mas não sei.
Cara, Eu vi tantas vezes o Jacan falando isso que eu só sei creme eu de sei o que é, mas não sei leite, o que é. gemas de É um ovo, jeito chique de falar creme de leite. tipo, é creme de leite, ovo, açúcar, baunilha, queijo mascarpone. E aí tem um jeito lá e vira Mascarpone. tipo meio que um bolinho, parece um bolinho. Um bolinho. E é isso que eles iam comer, senhores. E aí, quais são suas opiniões aí dessa comida de presidente? Eu acho que o Zelensky não ia gostar muito, não. Eu acho que não ia encher meu bucho, não, velho. Não, eu Eu tanco. repetiria. Se ele falar que comida, até onde eu sei, comida chique vem pouco. Será que é falta de educação pedir pra É repetir? nada, pô. Se você é convidado, que o chefe vai ficar feliz de ter que trabalhar hora extra pra fazer outro pra você. Ui, será? Tomara. Imagina, você chega e pede pra repetir, eles falam que não. Pô, Não Pô, mas dá, também com. os seus inspetores aí de veneno foram embora. E você, Jaime, o que você achou? Eu achei de boa, bem chique, mas, né? Tá aí. Bem? É uma ideia fora pouco. A gente devia comparar os, todos os que já foram divulgados que a gente conseguia, assim, importantes. Eu não É sei bom. se o Zelensky ele passou tempo, ele teve um jantar com o Trump lá, mas imagino que não. Mas é porque sempre é divulgado essas coisas, né? Na verdade, bem, vamos encerrar aqui Arapuca. Boa noite aí a todos. Agradeço a participação Bom do. dia, horário que você estiver vendo aí. Ah, agradeço a participação do Jaime e do Jean. E tudo de bom, Jean. Muito obrigado Agra- pela sua participação, Agradeço, cara. agradeço Feliz muito por me. aniversário, velho. Agradeço pela oportunidade, agradeço muito aí. E todos aí fiquem com Deus. Espero que tenham apreciado.